Olá pessoal, meu nome é Fabiana e nós vamos conversar hoje sobre imunoglobulinas, um tema pedido lá no nosso Facebook, principalmente pelo Rony e pela Helena. O que são imunoglobulinas? Ao contrário do que muitos dizem, imunoglobulinas não são sinônimos de anticorpos. Por quê? Porque a imunoglobulina ela é uma molécula de glicoproteína produzida por plasmócitos diante de um antígeno. E o que são plasmócitos? Plasmócitos são células provenientes dos linfócitos B. Os linfócitos B são as células da linhagem branca do nosso sangue, produzidas na medula óssea, que fazem a defesa humoral do nosso organismo. Os linfócitos B dão origem às imunoglobulinas, mas antes disso, eles se transformam em plasmócitos. E como isso? O linfócito B é produzido na medula óssea e depois de lá o linfócito B migra para os órgãos linfóides secundários, onde ocorre então a sua diferenciação em plasmócito. E a imunoglobulina, ela provém então desses plasmócitos mediante a presença de um antígeno. E quais são os tipos de imunoglobulina? IgA, IgE, IgD, IgM e IgG. Eu já vou falar um pouco sobre cada uma delas, mas primeiro eu vou falar da morfologia em geral das imunoglobulinas. As imunoglobulinas, elas possuem duas regiões específicas. A região constante, que é a região FC, que determina a classe da imunoglobulina e também a sua ação efetora, e a região variável, que é a região FAB, que são, na verdade, duas formações, né? Que é essa formação na forma de Y da imunoglobulina. Então, nós temos duas partes da região FAB, que determina a ligação da imunoglobulina com o antígeno. Ao se ligar ao antígeno, essa imunoglobulina passa a se chamar anticorpo. Então, é por isso que muitas pessoas confundem a questão do nome imunoglobulina com o nome anticorpo. O plasmócito que dá origem às imunoglobulinas, ele faz isso mediante a presença de um antígeno. Mas, enquanto essa imunoglobulina não se juntar a esse antígeno, ela não é um anticorpo. Ela só recebe a designação anticorpo quando ela está ligada ao seu antígeno, conforme a gente vê nessa figura aqui. Então, você tem uma imunoglobulina E, né, que ela vai se ligar ao antígeno, que é um alergeno no caso, e aí então ela vai passar a se chamar anticorpo. Falando um pouco especificamente sobre as imunoglobulinas, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas, por onde ela é produzida, né, e qual é a sua função. A gente tem uma sequência aqui na imagem, mas eu vou começar com a imunoglobulina A. A imunoglobulina A, ela é produzida, né, ela está presente, no leite materno e nas nossas mucosas, e ela tem como principal função proteger as nossas mucosas contra a invasão viral, bacteriana, fúngica. Por exemplo, agora a gente está falando muito sobre o coronavírus, né, no momento, e o IgA, ele está presente lá na nossa mucosa oral, na nossa mucosa nasal, e é uma das primeiras barreiras contra o coronavírus, mas infelizmente ele possui uma maneira de burlar o nosso sistema imune e acaba passando pela imunoglobulina A. Além disso, nós temos também a imunoglobulina D. A imunoglobulina D ou IgD, ela é produzida, né, ela está presente na superfície dos linfócitos B e ela funciona como um receptor de antígeno e diferenciação dos linfócitos B nas imunoglobulinas, né, dos plasmócitos diferenciados, né, através do linfócito B em imunoglobulinas específicas, dependendo do antígeno que atinge o organismo humano. Além disso, também nós temos a imunoglobulina E. A imunoglobulina E, ou IgE, é a principal responsável pelos processos de hipersensibilidade. Então, quando você tem alergia a alguma substância, ou algum medicamento, ou algum alimento, você tem a presença da IgE no seu sangue, evidenciando que você tem, então, um processo de hipersensibilidade, um processo alérgico àquela dada substância ou organismo, ou micro-organismo, ou medicamento, ou alimento.
Além disso, nós temos a IgM e a IgG, que são as mais faladas, inclusive pela presença delas no exame, né, de sorologia que a gente faz em laboratório. A IgM é a primeira imunoglobulina a surgir após a exposição ao antígeno. Então, quando o nosso organismo ele é invadido por algum patógeno, o primeiro tipo de imunoglobulina a ser produzido após a ação de macrófagos e neutrófilos, né, primeiramente, que são células da linhagem da nossa imunidade inata, a produção da imunoglobulina M, ela vem após a ação dessas duas células e ela é a primeira a surgir, a primeira globulina a surgir após a invasão do nosso organismo por um patógeno. Então, quando você faz um exame, por exemplo, você vai fazer um exame sorológico para hepatite B. Se você não foi vacinado, claro, né, e você der lá reagente, imunoglobulina M, reagente, significa que essa doença está em curso no seu organismo. Já a imunoglobulina G é a imunoglobulina de memória. É aquela imunoglobulina produzida após a produção da IgM. Então, você tem a IgM, depois você tem a produção da imunoglobulina M, você produz a IgM e depois a gente tem a produção da imunoglobulina G ou IgG. Inclusive, ela é a imunoglobulina de maior abundância no nosso sangue, devido à exposição a vários patógenos que o nosso organismo acaba sofrendo durante toda a nossa vida. Então, a IgG, ela acaba sendo a imunoglobulina de maior quantidade no nosso sangue, porque ela é uma imunoglobulina de memória. Além dos patógenos que nós somos expostos durante toda a nossa vida, temos também a questão das vacinas, né, da imunização. E a imunização, ela nada mais é do que o ato de produzir a imunoglobulina G contra um patógeno. O patógeno, né, a grosso modo, você tem então aquele vírus ou aquela bactéria de uma maneira mais atenuada agindo no seu organismo, e aí você então tem a produção da IgG. Por isso que demora aqueles 12 dias após o contato com a vacina para você ter a produção do seu sistema imune contra aqueles agentes. Por isso que tem esse tempo, essa demora, porque demora esse tempo então para a produção da imunoglobulina G, que vai te deixar imune contra aquele agente que estava proveniente daquela vacina. E o que ela faz? Ela facilita então a fagocitose. A fagocitose é a ação de células do nosso sistema imune contra bactérias, vírus, fungos, protozoários, enfim, contra algumas agentes infecciosos que aparecem dentro do nosso organismo. O que acontece com a imunoglobulina G? Ela não mata nenhum desses micro-organismos, ela não mata bactérias, ela não mata vírus. O que ela faz? Ela faz a marcação para que outras células efetoras do sistema imune, sim, façam com que aquela substância tóxica ou com que aquele patógeno seja retirado do nosso organismo, né? Que um patógeno seja morto. Então, as substâncias tóxicas do nosso organismo ou o patógeno, ele não é degradado, ele não é morto pela imunoglobulina G. O que a imunoglobulina G faz, na verdade, é marcar esses patógenos, essa substância tóxica, para que as células efetoras, as células que fazem com que essa toxina se perca do nosso organismo ou que esse patógeno morra, hajam. Então, ela marca. Quando você entra em contato previamente com esse patógeno através da vacina, você vai desenvolver imunoglobulina G. Quando você entrar novamente em contato com esse patógeno, ele não vai desenvolver sua patogenicidade no seu organismo. Por quê? Porque a imunoglobulina G já vai detectar isso, vai grudar ali através da sua porção Fab nesse patógeno, que é um antígeno, e vai desencadear então o processo efetor de morte daquele patógeno através de outras células do nosso sistema imune. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha surtido efeito sobre a curiosidade ou a dúvida de vocês. Qualquer coisa, deixa aqui a sua questão no nosso canal, em comentários, e até o nosso próximo encontro. Valeu!